nossos agradecimentos pela presença de todos vocês aqui, nessa continuidade das palestras do Luiz Antônio Alves na nossa cidade, esse genealogista canelense que dispensa maiores comentários, né, desse currículo tão brilhante desse amigo, e do Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural, uma parceria com essa entidade tão importante. Iniciamos assim, né, presidente Glenda, um trabalho junto a essa fundação. Queremos dar continuidade a um ciclo de palestras que nós vamos divulgar nos próximos meses aí, com um calendário ajustado com o Luiz Antônio e a Sandra. E eu gostaria então de passar a palavra, antes de passar ao Luiz, a presidente da Fundação Cultural, Glenda Vies, para que dissesse alguma coisa a nós. Meu boa noite a todos, e tenho muito prazer em recebê-los aqui hoje, porque a Fundação se preocupa e trabalha com todas as atividades culturais da nossa cidade. Essa é a responsabilidade e o objetivo da Fundação. E claro que patrimônio histórico é uma área muito, muito importante, porque quem não cultua as suas origens, o que pode esperar do futuro, né? E a gente tem muito prazer em receber o Luiz Antônio, que, né, sabe muito, muito dessa história, desse patrimônio que a gente tem, não apenas aqui, mas de todo o Rio Grande do Sul, e que vem de Portugal e não sei mais de onde, da Europa, né, com os nossos antepassados que aqui chegaram. Então sejam muito bem-vindos, e a Fundação é um lugar aberto para todos. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Então, de imediato, passamos a palavra ao ilustre conferencista Luiz Antônio Alves. Então, eu tenho vontade, então, vou ficar na assessoria lá atrás, a retaguarda. Recebendo os convidados que vão chegando, né? Então, boa noite para os amigos. Claro que inicialmente eu quero agradecer a presença de todos os meus parentes que estão aí, meus parentes. Tem gente que acha que não é meu parente, e eu vou provar, todos vocês são meus parentes. Mas eu quero agradecer inicialmente a Fundação Cultural, evidentemente pela cedência desse espaço. Eu quero também agradecer ao Departamento de Patrimônio Histórico aqui de Canela, e logicamente eu tenho que agradecer ao meu amigo, meu irmão camarada, o Marcelo, que sempre tem me apoiado aqui em Canela para a divulgação dos nossos trabalhos, que é um projeto que nós estamos trazendo aqui para Canela, que nós vamos construindo aos pouquinhos. Na verdade, para quem não sabe, não vou explicar, só vou dar uma manchete. Nós pretendemos criar realmente uma entidade aqui que seja conhecida no Brasil inteiro. Por quê? Porque Canela e Gramado, que são cidades irmãs também, né, praticamente, aqui na nossa região, ela recebe muitos turistas de vários pontos do Brasil e até do exterior. E esse assunto que eu abordo, que eu me especializei, ele é um assunto universal. Vocês pensam que eu estou só falando em genealogia, história das famílias? Na verdade é um pouco mais. Nós falamos de cultura, história e genealogia das famílias brasileiras. Então ele abre um leque maior, aonde a gente trabalha com a pesquisa das famílias e juntamente com elas o que se trata de um assunto universal, que é a cultura. Todas as pessoas de hoje tiveram vários ancestrais em várias origens geográficas, e a partir de cada geração traz
com elas um pouquinho da cultura desses lugares. Essa cultura vai se acumulando, vai tirando fora alguma coisa, vai acumulando e vai acoplando outras. Então a gente vai somando, mas sempre deixando algum rastro. Eu estou falando português. Esse é um elemento que nos une, cultural, que vem de longa data. Mas tem outros elementos sociológicos, antropológicos, até políticos, históricos nem se fala. Então ele é um assunto mais amplo do que a gente descobrir quem foi os nossos avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, heptavós, octavós. Afinal, quem foi o nosso 40º avô? Lá no ano 1000. Então, quando a gente fala em genealogia, a gente tem que ter também uma base de que ele é um elemento indispensável para o estudo da cultura dos povos, das comunidades. Então, se estuda o padrão e o perfil cultural histórico de pequenas comunidades, de regiões, de estados, de países, de continentes e do mundo. Todos nós temos uma ligação com alguma parte do Brasil, da Europa e do mundo. Tudo depende do nível de ensino, de conhecimento de qualquer área. Vamos falar só de genealogia. É como se a gente estivesse dentro de um sistema de ensino. Tem o primeiro grau, a gente tem aqueles conhecimentos fundamentais, né? Ler, escrever. Depois o segundo grau, depois vem o terceiro grau na universidade, depois vem o quarto grau, que é o mestrado, e um quinto grau, que é o doutorado, e o sexto grau, digamos assim, o PhD. Então, cada nível se aprende alguma coisa e se acumula um determinado conhecimento. A maioria das pessoas tem o primeiro grau em genealogia, que sabe aquilo da memória, o nome dos pais, dos avós, dos bisavós. Do tetaravô, do trisavô já é mais difícil, de um pentavô nem se sabe. Da onde que veio a minha família, inicialmente para o Brasil. Então tem as correntes migratórias, imigratórias, as migratórias internas e as imigratórias que vêm de fora do Brasil. Então, cada geração vai repassando algum conhecimento. Não é só o sangue, como a gente disse. Passou, meus filhos têm o meu sangue, têm o meu DNA. Olha quanta coisa mais a gente passa para os filhos. E quanta coisa a gente recebeu dos pais e da nossa família, da nossa comunidade, do país inteiro. Nós recebemos muitas informações, muitas mensagens que vão se acumulando, não só no aspecto físico nosso, que é da família, mas também de informações culturais de outros lugares e de outras famílias. Sabemos que se casa muito ainda. Muitas pessoas ainda gostam de dormir junto, de ter filhos. Veja só aqui nessa pequeno auditório aqui. Nós temos gente de várias origens geográficas mesmo. Não precisa pedir para turista. Aqui em Canela, se vocês forem traçar um perfil da população de Canela e Gramado, com um estudo mesmo, de nível de 3º grau, 4º grau, vocês vão notar que nós somos uma comunidade aqui em Canela, aqui na nossa região, universal. Por quê? Porque aqui tem gente de origem alemã, gente de origem italiana, gente de origem portuguesa açoriana, tem ucraniano morando aqui em Canela, tem judeu, tem russo, tem polonês, japonês. Olha só quanta gente. Indiano, marroquino. Hoje, não estou falando, por exemplo, dos africanos
do século passado, do outro século XVIII ou XVII, estou falando hoje. Então, todas as cidades multiculturais e multiétnicas, elas têm um perfil universal. Quando a comunidade adota esse perfil universal, ele está ligado a várias correntes de cultura. Por isso aqui, na nossa região, tem uma formação de empreendimento para o turismo, recebendo gente de todos os lados. Às vezes a gente não se dá conta disso. Nós mesmos em Canela temos esta multicidade de etnias e de culturas. Imagina quanta gente vem de fora. E a gente tem que estar preparado psicologicamente para essa ideia, que nós estamos numa região ótima para ter essa convivência fraterna e universal. Então, vocês, essa é a linha mestra de pesquisa minha. Ou seja, ela não é propriamente só genealogia. Para vocês terem uma ideia rápida de conceitos, antes de eu entrar especificamente para o estudo de algumas famílias, todos nós, todos que vieram da Europa, tiveram algum ancestral que veio da Europa, independente da época, do século, todos nós aqui, todos, sem exceção, dentro desse conceito de que nós temos algum ancestral na Europa. Todos nós, em 40 gerações, temos pelo menos um casal em comum. Todos nós. Se nós temos um casal em comum, dentro da nossa árvore genealógica, nos traz a um outro conceito, que eu vou falar depois, do final. A média aqui no Rio Grande do Sul, que entre 40 gerações, os gaúchos, 90% dos gaúchos, têm no mínimo 5 casais, são 10 pessoas, de ancestrais em comum. E no Brasil, nós somos um universo maior, em 40 gerações, nós temos 15 casais em comum. Então, se vocês pegarem uma família lá do Ceará, quem é que é? Daqui do Ceará? Do Ceará. Nós temos, eu e ele, 90% de possibilidade de nós termos 15 casais em comum em 40 gerações. Mas com certeza um casal. Aí nós pegamos o meu amigo Rodrigo. Eu não tinha te visto. Que é lá daquelas bandas do Nordeste, também, os ancestrais dele. Ele vai ser descendente da Índia Arco Verde. Ele provavelmente também é, ou até do Caramuru e da Paraguaçu. Então já tem um ramo indígena aí ligado. Eu, a Sandra, o Márcio, o Olmiro, a Márcia, o Pedro e os parentes dele, né? O Pedro, né? Nós somos descendentes do cacique Tibiriçá. Pô, mas como assim? Ele é Oliveira, Pedro Padre Oliveira. Ele é Bueira. Esse é Castilhos Cavalho, tem um detalhe. Cavalho e Castilho. Tem uma raiz italiana. Mas ele também é descendente do índio cacique Tibiriçá. Veja só, então, como que o brasileiro, em termos étnicos, mais ou menos 2/3, 60 e poucos por cento dos brasileiros, todos os brasileiros, tá? 60 e poucos por cento, quase 2/3, tem sangue indígena. Veja só que interessante. Então a gente pensa assim, o Brasil, por que eu vou estudar a cultura indígena? Por que eu quero saber que nós temos um ancestral indígena? Eu fiquei sabendo lá que a minha bisavó disse que a bisavó dela foi pega no mato, porque era uma índia. A gente ouve muito isso aí, né? Aí
Tem uma outra família assim, diz, não, eu tive uma tataravó, tetravó, não sei, que foi pega num bueiro, era uma índia, e aí ficou o sobrenome Bueira, que era Bueira. Os Moreira dizem que foi uma índia pega no mato dentro de umas amoras, os Moreira, a Moreira. Então, veja só como tem essas lendas aqui no Brasil inteiro. E tem uma raiz para isso. Tem mesmo. Então, veja, nós temos uma população multiétnica e nós temos ainda um outro componente, porque o Brasil é um tripé. Primeiro, a gente tem que dizer em ordem. Eu, como professor histórico, tenho que dizer, tem que ter uma ordem. É o tripé. Primeiro índio, quem estava aqui primeiro, né? O índio. Segundo o branco, e depois o negro. Vieram por ordem. E esses 3 ramos aí não tiveram vergonha, viu, de casar entre eles. Imagina, nós já temos 500 e poucos anos de Brasil. Em 500 anos dá quase 20 gerações. Entre 15 e 20 gerações, dependendo da família. Então veja só que o cruzamento que houve. Tem algumas pessoas que ainda dizem, não, mas eu sou tal raça. Aí a gente olha a árvore, né? Mas e a avó, a bisavó quem era? Ah, é uma Moreira. Mas tu não é alemão, italiano? Sim, eu sou italiano alemão. Mas essa avó minha era Moreira. Né? Sim, mas então já misturou lá atrás. Outros podem dizer assim, não, pode fazer a árvore genealógica minha, que é tudo alemão, tudo italiano. Aí eu digo o seguinte, olha, dentro do padrão, do modelo brasileiro, cultural brasileiro, você terá netos, tem grandes chances, mais de 50%, que você terá netos e bisnetos que caem um pouco fora desse tua linha. Então nós estamos olhando para o futuro. Então, nós, dentro desse modelo multirracial, multiétnico no Brasil, nos encaminha para isso. Por isso que a gente fala tanto que a gente tem que se dar as mãos, todos, né? A nossa fraternidade com todos, e excluir um pouco alguns preconceitos, algumas coisas. Uma vez eu e a Sandra estávamos, a minha esposa Sandra, que é uma grande pesquisadora também, a maioria já conhece ela, que tem me ajudado, e ela também tem feito trabalhos maravilhosos, principalmente na questão de gênero. Nós estivemos num lugar lá em São Marcos, perto de Caxias do Sul, e aí tinha um rapaz lá que estava conversando sobre determinados assuntos, e ele disse para mim, eu sou um professorzinho, no interior, eu sou daqui, nasci de Canela, não, dona Carlinda, não sou do Rio de Janeiro, sou professor aí, né, que fez alguns trabalhos. Ele chega assim, não, mas eu sou italiano, meu sobrenome é de Grife. Muito bem. Aí eu perguntei o nome dele, aí ele deu. E o teu pai? E a tua avó? Ah, minha avó é Castilhos. Aí eu disse assim, mas vem cá, como é que é essa história? Tu está dizendo que é de Grife, que é sangue puro italiano, e tem uma avó Castilhos, um Castilhos descendente do cacique Tibiriçá? Quer dizer, olha só, não tinha conhecimento, não queria. Então tem muita gente que não quer que um galho da árvore apareça. Ora, isso é uma questão de preconceito que eu, particularmente, acho que não é legal a gente estar andando por essa seara de preconceito. A gente tem que aceitar. Porque se não tem gente que diz assim, que é judeu, tem determinadas famílias, ah não, eu tenho uma tribo lá na Judeia, lá, eu sou descendente daquela tribo. Aí ele vai fazer a árvore genealógica deles e descobre que eles são mouros. Os ancestrais deles, mouros e árabes. Então, a gente já começa nessa história. Bom, para terminar mesmo essa parte introdutória aqui, também nós temos que pensar o seguinte, ó.
Isso merece um curso, né? Todos os conceitos, abordar vários problemas dos nomes, o surgimento dos nomes, etimologicamente, a origem dos nomes, da onde que vem essas lendas que tem em torno de nomes, né? Das famílias, desses erros de cartório dos nomes que apareceu dos antepassados, que não é verdade. Imagine você chegar num cartório antigamente, cartório, estou falando, aonde se exigia que o escrivão tivesse uma letra impecável. Abram os livros antigos para ver a letra. Então eram pessoas que tinham conhecimento, eles sabiam um pouco de gramática, eles tinham o grau de escolaridade mais alto do que a média da população para trabalhar com cartório. Então não era erro, é que a legislação a respeito desse assunto, para vocês, só para ter uma ideia, em 500 anos de Brasil, mudou 56 vezes a legislação em torno dos registros. Primeiro era a igreja, depois da República, então, passou a ter o registro civil. Não é? E assim mesmo, depois de 1889, mudou 23 vezes ou 24 vezes a legislação. Então, a regra geral era o seguinte: o escrivão ou o padre, mas o escrivão principalmente, ele perguntava, quando era o registro civil de uma criança, qual é o nome da criança? E ele tinha que colocar o que o pai, a mãe e o informante fariam. Imagina a maioria da população analfabeta. Então eu sempre cito um exemplo, sempre da nossa família, para não estar falando de vocês. Então eu falo, um exemplo uma vez é meu e da Sandra, eu posso falar. Então temos parentes da Sandra lá no interior. Então, lá no começo do século XX, né, as pessoas lá no interior, quando iam registrar os filhos, eu estou falando certo, né? Os filhos, eles iam registrar 5, 6 filhos. Eu já tinha filho com 12 anos e que não tinha registro civil, não tinha certidão. Então imagina, chegavam lá e já ficavam o dia inteiro registrando os filhos. Tinha 10. Então apareceu um parente da Sandra lá no cartório, na crioula, e o escrivão, e daí, como é o nome das crianças? Nerso, Sérgio e Darcio. Não, será que não é Nelson? Não, é Nerso. Eu não Nerso. Aí as pessoas pensam, sabe que tem um parente meu lá que o escrivão do cartório errou. Não é. Imagine antes, então, quando era da igreja, período anterior, digamos 1730, 1740, na metade do século XVIII, o padre, geralmente também eram estudados, eram os padres. Não tinha padre analfabeto, era muito difícil. Existiu. Mas a maioria deles tinha um determinado conhecimento que eles aprenderam dentro da congregação deles, dentro do seminário, dentro dos conventos, estudavam, tinham um determinado nível. Então eles não tinham certidão. Eles não davam a certidão, como a gente vai no cartório hoje. Então imagina a dificuldade dos nomes. Então, eu já encontrei, a maioria dos que estudam nessa área sabem disso, que às vezes a gente acha lá o avô com o nome João Batista. Quando nasceu, era João. Então está lá o registro de batismo que a gente acha, João. Quando casa, já é João Batista. Aí João é João. Aí quando casa é João Batista Castilhos. É João Pedro, né? João Pedro. Antes eu não falei, mas digamos que fosse João Pedro Castilho. Então, já não era só João. Aí, nasce um filho. Aí o padre vai lá e registra o nome do filho e o nome do pai. Aí o cara diz assim, eles me chamam de Pedro. Aí o padre bota lá João Pedro.
O outro lá é João Batista Castilho. Aí o padre já bota só João Castilhos. Aí vem um padre meio espanhol, em vez de botar João, bota Juan. E aí a gente vai descobrindo que os nomes, eles variam nos registros de acordo com a época. Então, se vocês lerem meus livros, e dizem, não, está errado no nome do avô aqui. Depende. Aonde eu fui consultar, está aquele nome, mas numa determinada época está outro. Quando houve essa mudança da criação do registro civil, em 1889, com a República, vocês imaginam alguém que nasceu antes de 1889? Vamos dizer, em 1850. Então estava dentro daquele regime dos padres. E às vezes as pessoas, muito católicas, botavam lá o nome do santo. Então a Maria, onde estava Maria da Conceição, Maria do Rosário, Maria do Céu, Maria Auxiliadora. Quando ela casava, ela botava Maria João. Aí então vai todos esses desdobramentos dos nomes que eu não vou me alongar mais nessa parte. Para vocês entenderem que é difícil a gente dizer que está errado alguma coisa. Depende do documento e da situação da época onde a gente registrou. Porque a pessoa pode ter nascido em 1850 e quando chegou o registro civil, ele tinha casado na igreja, não tinha certidão. Foi batizado, casou na igreja e não tinha certidão de casamento civil. Aí quando nasce o primeiro filho, já está dentro desse período que existe o registro civil. Aí a pessoa do cartório, mas o senhor não tem certidão de casamento de 30 anos atrás? Não. Então vamos casar agora no civil. Às vezes eu tinha até neto. E aí aconteceu o que muita gente não entende. Naquele momento, a pessoa até podia mudar o nome. Por diversos motivos. Que eu tenho até coisas engraçadas. Eu nem vou contar as coisas engraçadas. O cara podia estar devendo para Deus e todo mundo, aí troca o nome. Você nunca vai matar. Então acontecia isso também, de trocar o nome na hora dessa transposição do sistema antigo, que era só a igreja, para o registro civil. E olha, no sistema anterior da igreja católica, apostólica romana, a pessoa podia trocar de nome na crisma. Então a gente acha o amigo da vida lá, batizado José. Mas não foi esse o nome que me obrigaram a ter? Foi, José. Aí eu bati o José. Aí chegou na hora da crisma, o pai, já a criança lá com 12, 13 anos, não queria mais ser chamado de Zeca, né? Vamos trocar o nome dele agora, aproveitar, já que fala de crisma em Iamil. Aí é Iamil, passa Iamil, e aí de diante ficou Iamil, e foi Iamil por hora. Então quando a gente faz a pesquisa profunda, vocês não imaginam quanta coisa a gente acha. Não, mas é bom para vocês saberem, porque as famílias de vocês têm essas histórias também. Certo? Eu fui numa família Castilhos, casado com os Oliveira, misturado com os Bueira, dos Pedro Parra, lá em Santo Antônio da Patrulha. Eu e a Sandra, anos atrás, nós fizemos pesquisa há muito tempo. Nós somos da época que não tinha internet. Hoje você senta lá em casa na internet e procura lá nos Mormon, está lá um monte de registro de batismo. Eu e a Sandra somos da época que não tinha isso. A gente tinha que ir nos locais e copiar dos livros, né? Então é uma coisa bem diferente. Mas chegamos lá e eu encontrei um negócio super interessante. Um senhor na cabeceira da morte, in extremis, o padre. E naquela época, morrendo, o padre aproveitou e fez o testamento. Ele quis fazer o testamento. Estava morrendo, mas fazendo o testamento. E confessou para o padre um problema na família. E o padre escreveu no livro. E eu copiei. Publiquei no livro dos meus.
não sei se vocês sabem, eu tenho 106 livros publicados, então nem sei qual que eu publiquei, mas em todo caso tem isso aí. Aí, lá pelas tantas, confessando e fazendo o testamento, porque ele queria deixar os bens dele certinho para cada um, disse, olha, aquela fulana lá não é a minha filha, é a minha neta. Então ele teve 12, 13 filhos, e de repente, eu fiquei em dúvida quando eu achei aquilo, né? Pô, mas esse velhinho com 67 anos e a mulher com 63, 64 tiveram uma filha, mas que raça, né, tia? Que barbaridade! Não tinha Viagra na época. Então, 63, 64 anos tendo filho, claro que a gente sabe que é possível, tá? É possível, mas é raro. E eu fiquei sempre, a família toda dizendo que era assim mesmo, ali lá no testamento que eu encontrei, estava lá dizendo que essa guria não era filha, era neta, porque era uma filha dele, solteira, que teve uma criança, e eles não quiseram dizer que ela teve uma filha solteira. Como eles moravam longe, lá no fundo de uma fazenda, ninguém ficou sabendo se ela estava grávida, se estava barriguda, se não estava, etc e tal. Aí quando ela nasceu, ela pegou a criança, foi lá batizar na vila de Santo Antônio, o padre chegou lá e disse que era dentro. E o padre batizou, como sempre viu. Então hoje em dia com o DNA a gente descobre isso aí. Existe isso aí. É impressionante. Então olha, pensem bem. O que eu vou falar aqui vai ser rápido, porque eu vou falar de 3 famílias, então quase todos são parentes, 3. Então por isso que eu escolhi essas 3. Eu já falei de 3 o mês atrasado, estou fazendo de 3 em 3. Nós, geralmente, porque hoje mudou tudo, tá? É uma mudança violenta nessa questão de família, conceito de família. Hoje, casal gay pode adotar, né? Então é um detalhe, não só de casal que seria de 2 mulheres, como de 2 homens. Então isso aí muda muito. Tem os nenê de barriga de aluguel, tem os de proveta, tem outros métodos também de concepção. Você sabe que isso é uma variedade muito grande hoje em dia. Mas, pelo menos na nossa geração, era aquela função do papai e mamãe, e era aquilo ali. Então, teoricamente, a nossa geração aqui para trás, a gente sempre teve um pai e uma mãe. Tem muita criança abandonada que não sabe. Isso é muito triste. E nós, como pesquisadores, a gente tem que ter consciência disso. Tem muita criança que desejava ter um lar e não tem. Mas então, teoricamente, a maioria tem o pai e a mãe. E aí, nós temos 4 avós. Aí, nós temos 8 bisavós. 16 trisavós. 32 tetravós. 64, 128, 256, 512, 1000 e não sei o quê. Bom, quando chegar na 40ª geração, se fosse sempre assim, para vocês terem, eu fiz essa simulação e está nos meus livros, principalmente do A Grande Nação. Eu fiz uma simulação dentro de uma técnica de estudo demográfico, tá? E genético. Você chega a 40 gerações nessa 2, 4, 8, 12 e tal, em 12 trilhões de ancestrais. Claro que não dá 12 ancestrais, porque nós não tivemos 12 trilhões de pessoas nesse planeta, pelo menos nos últimos 1 milhão de anos. Né? Agora, numa outra explosão, eu não sei quantos a gente tinha, mas nesse último Big Bang... 2 trilhões. 12. 12. Como as pessoas casam entre parentes, esse número vai diminuindo. Né? Então diminui um pouco. Então quando a gente vê, a gente tem um trisavô que é ao mesmo tempo tetravô. É isso que acontece.
porque há o casamento entre parentes. Houve muitos casamentos, e que existe muito ainda, o casamento entre o tio e a sobrinha. Então veja, são 3 gerações. Entre primos é a coisa mais normal. Agora, vocês imaginam um meio-irmão casar com uma outra meia-irmã, porque os dois casaram 2 vezes. 2 viúvos casam, traz para dentro, né, da família todos os filhos deles. Aí eles têm filho. Certo? Aí os netos casam entre eles, que são primos. Aí lá na frente a gente vai fazer a ginecológica deles, fica um trançado interessante. Isso aconteceu muito e acontece e deverá continuar acontecendo. Tá? Então a gente tem que pensar assim, e aí? Quando você diz assim, eu sou Oliveira, eu sou Alves, tu é Boeira, Oliveira. Sim, mas desde quando? Olha, que isso é muito importante a gente saber isso. Você é italiano desde quando? Alemão desde quando? Tem muita família italiana que veio para o Brasil só com passaporte italiano. Ou no máximo viveram uma geração na Itália. Antes eles não eram italianos. Era de outra região da Europa. Os alemães também. A mesma coisa. Então, a gente tem que perguntar isso, mas a origem de vocês. E olha que há 250 anos atrás, a divisão geográfica da Europa era diferente. Imagina 500 anos. Se vocês estudarem a Idade Média, que vocês vão entrar naquelas corredores dos senhores feudais, né? Vocês vão ver a divisão da Europa bem diferente do que hoje, e não existiam os nomes dos países como hoje a gente conhece. Então aí já é outro problema. Por isso que esse estudo também aborda esses aspectos históricos e geográficos. E olha a amplidão de assuntos que eu te falei para vocês. Imagina a cultura trazida por cada geração para chegar até nós. Sempre a gente tem um cacuete de algum passado. Nós podemos até ter a cor dos olhos dos ancestrais. Então tem muita coisa que veio de trás. E aí? Mas tem o futuro, né? Quem teve filhos, quem tem filhos, tem que pensar assim: o pentaneto não nos conhecerá. Mas esse pentaneto que nós não conhecemos hoje, é nosso parente ou não? Tudo vai depender da filosofia de vida de cada um. Olha o que é um componente que eu estou trazendo agora como um elemento cultural importante. A filosofia da pessoa, ou seja, o que ele entende de vida. Quem sou eu? Quem é o meu irmão? Quem são as pessoas em volta de mim? Olha, eu estou dizendo para vocês uma coisa bem profunda, de grande reflexão, que mereceria uma palestra especial. Ou seja, vocês não vão conhecer, pelo menos a regra geral, a gente fala nos espíritas é outra coisa. Estou falando uma regra. Vocês não conhecerão o pentaneto nem o hexaneto. Eles são parentes, serão parentes ou não? É a mesma coisa eu perguntar a vocês. O pentavô de vocês é parente de vocês? O ex-avô é parente de vocês? É da família? O conceito de família é universal. Aqueles que compartilham com a ideia de confraternização, de fraternidade, de pensamento universal, de humanismo, não acredita em outra coisa. Ele acredita que as pessoas têm laços em comum. Começando por a família tradicional que a gente conhece, mas a família que já passou. Aqueles que já morreram, já foram para outro estágio, dependendo da filosofia também que vocês adotam, que é múltipla aqui no Brasil, em termos religiosos e filosóficos. Bom, então você tem que pensar, se
as pessoas, todos esses milhares de ancestrais são meus parentes, eu considero isso como parente ou não considero? Se eu considero, eu tenho que pensar, puxa, quanta gente com sobrenomes diferentes, não o mesmo, que viveram em vários locais diferentes do que hoje. Se vocês consideram seus parentes, vocês têm um coração bom. Então a família de vocês é grande, a família do passado é grande, milhões. Puxa vida, que bom isso! Nós temos milhões de parentes que já morreram, que passaram por vários lugares do mundo, falando diversos idiomas, desempenhando atividades totalmente diferentes do que a nossa, mas que eles transmitiram geração por geração alguma coisa para a gente chegar aqui. Se eles não transaram lá atrás, nós não estaríamos aqui. Tá, e aí, a família de hoje, dos vivos? Aí, bom, tem aquela unidade familiar que o IBGE gosta de fazer o censo. Aqueles que moram sob o mesmo teto. Mas a gente sabe que é mais que isso. Tem os irmãos, tem os primos, tem os tios, avô, bisavô, tio-avô, primo segundo, primo terceiro. Ah, não, eu não quero saber do primo quarto. Como não? Como? Eu conheço primos quartos que casaram, tiveram filhos, irmãos, 2 irmãos, 2 irmãs. Os filhos deles não são parentes, não são primos, são primos e irmãos. E os pais eram primo quarto. Mas aí que está a filosofia aqui, mas esse também é São Paulo. Aí vocês pensam assim, mas aqueles que geralmente a gente diz que não é do mesmo sangue, e vocês sabem que pode ser do mesmo sangue, né? Do mesmo já, só que não sabem, não fizeram pesquisa. Vocês sabiam que tem os padrinhos, as madrinhas, né? Já aumentou a família. Os vizinhos mesmo. Sabe que tem amigo da gente que às vezes a gente considera da família? Olha, eu estou falando uma coisa para vocês, vocês estão sentindo que eu estou aumentando essa família. Essa família é maior do que a gente imagina. Está aumentando, tchê. Não para por aí? Sim, não para. E os colegas de trabalho? São quase que nem uma família. Né? E os da minha irmandade? Tantas irmandades que tem por aí, né? Tudo irmão. Vamos lá. A família é grande, é muito maior do que a gente imagina. E aí veio o componente que eu falei. Então tem os parentes do passado, que já morreram, os parentes do presente. E o mais importante, os parentes do futuro. Os pentanetos, os hexanetos. O daqui a 10 gerações também serão da nossa família? Será que seria bom dizer para o cara que vai nascer no ano de 2120 que ele descende da gente? Como que a gente vai deixar o futuro para essa gente que vem por aí? Sai da frente que atrás vem gente. Que planeta que a gente quer deixar para essas pessoas que nós deixaremos, não conheceremos e que nós consideraremos como parentes? Num quadrante que a gente não sabe qual é, que tem muita coisa misteriosa nessa vida, que a gente, nesse universo, une o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Quando a gente chega nessa reflexão, é que a gente vai entender o quem somos nós, o que é a humanidade, o que é o tempo, o que é o espaço. Quando a gente chega nesse nível, é que a gente está preparado para a gente entender muita coisa da vida. Essa é a mensagem final de genealogia. Se eu vim aqui para contar a história das famílias de vocês, pensem bem agora a família do Pedro e Fábio. Eu escolhi 3 na última vez, escolhi mais 3 aqui, que é a família
3 amigos que eu quero homenagear hoje. Eu estou aqui também para fazer uma homenagem aos meus amigos fraternos. O Pedro de Oliveira, o Antônio Oliveira, e eu, da minha família, que pelo que eu vi, só tem a minha amiga Márcia. Qual é a outra que tem uma ligação com os Alves e os Medeiros aqui? É só, né? É. E que eu também fiz uma árvore genealógica minha para mostrar que nós 3 temos parentesco. Eu sou Alves, ele é Oliveira, ele também, mas tem o Moeira, né, no meio, né? Veja só como que é. E olha a questão dos nomes. O meu pai me registrou, foi lá no cartório. Eu nasci aqui em Canel, né? Na Godona Carlinhos. Meu pai me registrou Luiz Antônio Alves. E a minha irmã, sabe como é que registrou? Luísa Fátima Correia. Quem olha assim, pô, mas ela é Correia, tu é Alves. Não são irmãos, somos. É que meu avô era João Alves Correia. A minha avó, por parte do meu pai, era Medeiros. Por parte da minha mãe, era Cardoso Ramos. Olha quantos sobrenomes eu estou colocando aí que são meus parentes. São meus parentes. Então tem sobrenomes que a gente não adota, que são parentes. Por que a gente vai pensar só no nosso sobrenome? Pô, a minha filha vai passar com o nome do meu genro. Então quer dizer que a minha filha, no momento que tira o nome, que era assim, né? Tirou o nome da minha família, não era mais na minha família. Então o nome é uma marca. O Pedro Padre, então, ficou mais famoso ainda, por causa do padre. E eu não falo dos vivos, viu? Porque só se me autorizarem. Então todos aqueles rolos que tem dos vivos eu não falo. Eu falo só dos rolos dos mortos. Então veja só. O Pedro, vocês acompanham aí, que é uma folha que eu distribuí, que é assim. O número 1 é a pessoa que está sendo homenageada aqui. E aí, cada geração, isso aqui é simples, cada geração tem um risco aqui, um traço, tá certo? Então, cada geração. Então, a primeira geração tem os pais, que é o número 2 e o número 3. Aí tem os avós, o 4, 5, 6 e o 7. Aí os bisavós. Então, veja só, aí, só nessa aqui do Pedro, por exemplo, tem o pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, hexavô, octavô, nono avô, 10º avô, 11º avô. Eu tenho uma listagem até 12º, até a 14ª geração da família do Pedro e dos outros também, mais ou menos assim. Para vocês saberem quem é o pai do número 20, do pai do número 8, por exemplo, é só multiplicar por 2. É sempre o dobro. Então o pai do 4 é o 8, o pai do 8 é o 16, o pai do 16 é o 32, e assim vai. Tem uns números que não aparecem porque eu não achei o nome, né, na pesquisa. Então lá na última folha, imagina o número que dá. Olha o número que dá. Vamos passar adiante então, que agora vamos passar lá. Olha aqui, ó. Não. Volta, né? Aí. O seu Pedro de Oliveira, ele tem esse sangue aí. Ele tem o sangue português açoriano, espanhol, belga, francês, italiano, alemão, turco otomano, húngaro, brasileiro e indígena que eu fiz aqui. Então os irmãos dele, a família dele, é uma composição étnica da pesquisa que eu fiz das últimas 27 gerações, que tem tudo isso aí. Veja só a multiplicidade que tem. Passa, vamos passando. No meu livro A Grande Nação eu falo nessa simulação de quantos ancestrais a gente tem,
e de algumas famílias aqui do Rio Grande do Sul e da nossa região, que é descendente daquele cacique Tibiriçá da capa do livro. E passou rapidinho, né? Esse aí é o cacique Tibiriçá que recebeu os portugueses, e principalmente o Martim Afonso de Souza em 1530. É um dos poucos indígenas do Brasil que tem registro todos daquela época do descobrimento. Através das filhas dele, tem milhões de brasileiros descendentes desse índio. Cacique Tibiriçá da tribo Guaianá de São Paulo. Principalmente nos campos de Piratininga. Passa o Pedro. Olha a rota dos ancestrais da família do Pedro Pardo. Iniciou lá na aldeia Tupiniquim de Jurubatuba, em Santo Amaro, que é lá onde é que estava um dos índios que ele descende, e esses Oliveira todos aí descendem. Depois eles se transferiram para Apiaí, São Paulo. De Apiaí, eles vieram para Santo Antônio da Patrulha. E aí teve uns membros que vieram aí para Cambará, e hoje tem um aqui em Canela. Então, mais ou menos uma rota assim, resumida, para vocês entenderem que nós temos um passado de pessoas ancestrais que fizeram uma trajetória. Eles não caíram de madura. 500 anos, mais ou menos. Mais ou menos 500 anos. Passa. Bom, eu coloquei o negócio do brasão, porque muita gente gosta de procurar o brasão. Olha, eu escrevi na minha coluna do jornal Nova Época, agora faz um mês mais ou menos, essa história. Não vão atrás de brasão sem consultar alguém que entenda do recado. Se vocês vão na festa da uva, numa feira e compram o brasão por causa do sobrenome de vocês têm 99% de chance de estar errado. Eu falei dos Cardoso na coluna, né, Márcio? Falei, faz uma pesquisa no Google, não precisa de muita coisa, pesquisa, é fácil. Vai no Google e procura o brasão dos Cardoso. Eu encontrei 12 brasões diferentes. Para ter um brasão original mesmo, às vezes não é do sobrenome de vocês, viu? Porque vocês vêm de um nativo de índio. Em vez de ter um brasão, vocês vão ter que ter uma lança e um tacape. Certo? E olha, para ser dentro daquele conceito de família, se vocês querem ser justos e perfeitos, vocês têm que ter no mínimo 8 brasões, que representam os 8 bisavós. Tanto do masculino como do feminino. Aí vocês vão ser justos. Não vão excluir ninguém da família. Porque só um brasão, só um sobrenome. E tem um. Se vocês querem ter o brasão, vocês vão olhar. Quem ganhou esse brasão? Ah, foi o Luiz Antônio Alves lá na Idade Média. Aí a pergunta que eu faço sempre, bom, se tu tem o brasão que foi dado por Luiz Antônio Alves, de qual filho dele você descende? Então está lá o Cavaleiro do Cardoso, dos Gil, dos Castilho, qualquer um lá. Esse brasão, essas armas foram dadas para o cavaleiro medieval fulano de tal. Você tem que perguntar para quem vendeu para vocês, tá certo? Eu quero saber qual é o filho do cara aquele que ganhou o brasão que eu descendo. Aí vocês vão ver que estão perdidos, porque vocês têm que fazer o que eu faço. Filho, pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, até chegar nele. Existe uma linha de genealogia, né, de pai para filho, hereditário, que tem que chegar lá. Aí tu compra um brasão lá dos Cardoso do Alves, mas tu não sabe qual é o filho do cara, qual é que é a linha sucessória, não se pode. Então, a maioria compra gato por lebre. Então, os bueiros tem uns 10 brasão. Sim, mas qual aquele certo? Sim, será que vale a pena? Esse brasão, o anterior, é de uma linha capetiana, né, da dinastia dos Capetos, lá da Idade Média, que esses ganharam. Bom, aí tem milhares de famílias que descendem dessa turma. Então, tem uma história muito bonita que eu falei nos outros livros do Marcelo e do Márcio e do Rodrigo sobre esse brasão, que eles podem usar porque eles descendem realmente, está provado. E hoje vocês, você e o Pedro e eu descendemos da dinastia capetiana, e esse aqui, que era o brasão usado pelo Luiz
IX da França e depois pelo São Luís. Cavaleiros cruzados que receberam aqui. E, por que não, os cavaleiros templários. Segue. Esse aqui. O Pedro é descendente do primeiro rei de Portugal, Afonso Henrique. Quando a gente acha um nobre na nossa árvore, pode ficar sabendo que nós vamos achar muitos nobres, muitos reis da Europa da Idade Média. Por quê? Porque por 1000 anos a tradição era de que quem era nobre só poderia casar com um nobre. E aí os registros existem. O povo não tinha registro. Então a gente acha, quando a gente encontra um, a gente vai longe na pesquisa. Então esse aqui é um ancestral do Pedro e dos parentes, o primeiro rei de Portugal. Quando vocês forem passear em Portugal, vocês não esqueçam de visitar os monumentos e os túmulos dos seus parentes ancestrais. Muita gente vai viajar, se encontra com um monumento lá, fulano lá, e não está sabendo que era um ancestral. Eu acho que quando a gente sabe, muda a cabeça e a maneira de a gente olhar e entender e conhecer a história daquela região. Passa para gente. Aí vem o Carlos Magno. Todos nós aqui temos 99% de chance de eu afirmar para vocês que vocês descendem do Carlos Magno. Tem milhões de descendentes no mundo inteiro. O imperador Carlos Magno. Olha, quem for para a Alemanha deve visitar o túmulo deles, que é um dos mais grandiosos, mais ricos monumentos da nossa humanidade. É tombado pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Vocês sabem que esse ancestral de vocês foi o que liberou o cristianismo. Foi o primeiro imperador que permitiu os cristãos de fazerem o seu e de promoverem o seu credo. Por isso que ele é muito bem tratado pela história, que foi um imperador muito importante. Vocês decidem desse Carlos Magno. Quando forem para a Alemanha, na Bavária, vocês dão uma olhada lá no túmulo dele. Tá? Independente da origem étnica que vocês acham que tem. Aqui tem realmente, mais para frente, uma outra curiosidade. Vocês já viram falar na célebre festa do Divino Espírito Santo? Bom, a festa do Divino Espírito Santo foi uma das mais importantes em Portugal e nos Açores e que foi trazida para o Brasil. Quase todos os lugares do século XVI, XVII, XVIII aqui no Brasil tinha um grupo de devotos ao Divino Espírito Santo, que é uma outra história que a Sandra já escreveu. Ela pode falar outra vez sobre essa história do Divino Espírito Santo. Pois é, então essa Santa Isabel era rainha Isabel de Aragão, que casou com Dom Luís. Então, Pedro, e tu também, né? Eu também, a Sandra também, nós temos uma ancestral santa. Vocês já se deram conta que vocês são católicos, por exemplo, vocês são católicos, mas católicos também, vocês têm um ancestral santo, Santa Isabel. Depois que o rei morreu, ela foi para um convento e se tornou santa. Ela só fazia obras e a igreja canonizou ela. E olha, poxa, eu falei dos nossos ancestrais, pô, tem uma Santa Isabel, eu vou fazer uma oração para Santa Isabel. Ela que foi a introdutora da festa do Divino Espírito Santo, que tem aquela célebre lenda, que pode ser verdadeira, do milagre das rosas. Ela pegava comida, as joias do rei, e eu estou falando para vocês três aqui, hein? E muita gente aqui. Então não está só na árvore do Pedro, está na tua e na minha, e de outros aqui também. Pois é, ela saía do castelo, fora do castelo, e distribuía comida e até às vezes dinheiro, moeda para os pobres. Então, era muito adorada. Ganhava escondido no avental. Tá, e levava para o povo.
E o rei, desconfiado, seguiu ela um dia. Chegou num povoado e ela estava distribuindo. E ela tem várias versões, né? Vou te contar aquela da cesta. Então ela tinha a cestinha. E ela botava um avental por cima, né? Uma toalhinha por cima da cesta, onde ela escondia as coisas que ela repartia. Pois é, o socialismo nasceu da festa do Divino Espírito Santo. O Engels principalmente falou dessa religiosidade portuguesa nos livros dele. Tá? O Marx depois seguiu um pouco isso aí. Então, quem gosta dessa linha tem que chegar a pensar nisso aí. Tá? Aí, o rei chegou, e agora eu te peguei no fraco. A rainha, levanta esse avental para ver o que tem dentro da cesta. Quando ela levantou, só tinha rosas. Então eles falam do milagre das rosas. Tem até uma música feita pelo Silveira Guaranha, uma dupla caipira antiga de São Paulo, que nossos pais ouviam na Rádio Nacional, Rádio Tupi, né, os programas dos caipiras, violeiro caipira paulista, né? Certo? Que cantavam esse milagre das rosas. Olha só, que interessante, né? Então nós temos um santo. Às vezes você não sabe. Vamos para frente. Essa é o túmulo Inês de Castro. Bom, é um dos túmulos mais espetaculares que tem na Espanha para ser visitado. É de mármore e de prata. Foi um amor profundo de um casal. Eles enfrentaram a família que depois o sogro matou ela. Isso na Idade Média. Veja que isso virou filme, canções, teatro, livros, poemas. Olha os elementos culturais que estão na nossa história, Pedro. Imagina tu ter a Santa Isabel e essa Inês de Castro na tua árvore, aonde gerou milhares de canções, de poemas, livros, filmes sobre a história desses personagens. E às vezes a gente assiste o filme, lê o livro e não se dá conta que os personagens principais daquela história foram nossos ancestrais. E nós não demos bola para isso e ninguém falou para nós isso. Então é uma coisa muito interessante esse aspecto. Passa, tem que ser rápido. Aí vem a igreja de Canela, tinha que falar de Canela, né? Os canelenses, aonde é que vieram parar, né? Olha o pulo que eu dei lá da Idade Média para ver onde é que nós estamos, Pedro. Tem alguma função nisso aí, tudo, de a gente viver em Canela, ter uma igreja que é tombada também. É uma coisa muito especial que a gente não vive. Passa para frente. Bom, aí então tem o tal do padre, João José de Oliveira Lima. E aí no meu livro eu coloco o nome dos descendentes dele, né? Não todos, porque eu faço uma amostragem, porque é muito difícil você fazer 100% da sua árvore. Quem fizer mais 100% me avise, porque os genealogistas no mundo inteiro querem saber se tem alguém que pode fazer de todos os ancestrais. Então a gente faz uma amostra. Vocês sabem mais ou menos essa história do Cipara, né? Já foi contada pelo Pedro, por outros historiadores. É uma história bacana. Imagina, eu falei daqueles outros lá de 500 anos, 1000 anos atrás, e nós temos aqui de 200 anos, 100 anos, 150 histórias interessantes desse padre que teve filho. Não é verdade? E aí é que está a história. A história é essa. A gente tem que começar a captar essas coisinhas para a gente entender. E deixou testamento para meus filhos, tudo por estudar. Exatamente. Morreu em 1888. Vamos passar. Aí a família para. Agora, Pedro, eu quero que tu diga para mim onde é que está, qual é os parentes que tu conhece aí para dizer para o pessoal. Parece um seminário, só tem mais. É o seminário. Eu teria que Levanta, vai lá e mostra. chegar um pouco perto.
Vou começar então. Esse aqui é o meu pai. Esse era filho do padre? Não. Esse aqui é meu avô, Pedro Luiz, neto do padre. Neto. Não, bisneto. Não, neto, bisneto, eu sou trineto. Então, o meu avô, Pedro Luiz, esse aqui é meu pai. Diz o nome do teu pai. Pedro Nicanor de Oliveira. E o avô é Pedro Luiz de Oliveira. E aqui tem um irmão meu que está aí, que é o Luiz. O Miguel Juarez de Oliveira, que é primo irmão meu. O pai dele é esse aqui. Nestor Padre. Nestor. E todos eles, é Pedroca Padre, Nestor Padre. Lá na primeira fila. Na primeira fila. Esse aqui, o Alziro Boeira, casado com uma irmã do meu pai, a Olga. Esse aqui, Francisco, tio Chico, lá, sobrenome e agora... Oliveira também. Tá, mas casado com a Odila, irmã também. Esse aqui também casado com a irmã do meu pai. Lá também, o tio Zeca. Chiquito. Tio Chiquito? E a tia. Tá. Daí tem... O Chiquito é irmão do padre e a Antonieta é irmã do padre Almir. Sim, daí irmão do... Ainda não. É. Horror. Enfim, daí os outros aqui são primos. Aí as primas. Gil. Essa aí é Gil. Esse aí é Gil. E aí a nossa tia do lado, Oliveira. Tá, mas aqui? Não. Esse aí é Gil. Esse é Gil. Zeca Gil. Tio Zeca. E aqui é tia Mariquita. Tá. E lá ainda tem tio Orlando, enfim. Mas são todos... São todos no Pedro Padre. Agora eu vou falar. Moram todos no mesmo seminário. Pois é, então só para terminar, passa mais um lá, Marcelo. E esses aí quem são? Tá. Esse aí é o Francisco Leopoldino de Oliveira, bisavô no caso nosso. Esse já é o filho do padre. Passa outro então lá. Essa. Essa é o nome dela aqui. Vamos ver. Eu sei que ela é bisavó, mãe do Pedro Luiz de Oliveira. Mãe É a Maria Luísa de Oliveira. Maria Luísa. Isso aí. Tem mais? Tá. Depois tu vai passar para o Miro agora, para terminar. Tem mais uma parte dele. A minha vai ser mais rápida, porque não tem muita gente aqui da nossa família, vai ser mais. Mas só para provar para você que nós somos parentes. Bom, mas eu vou dizer para vocês, porque vocês não têm a lista. Se vocês depois quiserem ter acesso à árvore genealógica de vocês, tem a minha coleção completa de 57 volumes, que é pequenininha, né? 57 volumes, ali na biblioteca. Então eu doei para a biblioteca essa coleção do Memorial Açoriano, que são a parte açoriana de vocês podem fazer. Mas tem um livro que eu estou lançando hoje. Eu só vou fazer mais se me autorizar a família. Eu quero. Então, eu gostaria de te presentear, em primeira mão, do livro da família do Pedro Padre. Olha. Vai ficar o livro para a biblioteca e depois, se você me der autorização por escrito, nós podemos fazer mais para vocês fazer um lançamento especial só para vocês. E é livro, viu, registrado na Biblioteca Nacional. Quer dizer que está provado que tem a mulher do padre. Tá? É. Agora, para terminar essa parte, eu vou ler. Viu? Vocês prestem atenção para ver, parentes, vão ver uma coisa.
avô, bisavô, tetravô, primo, avô, ex-avô, 7, 8, 9. Eu vou dar a lista dos nono-avós desse Pedro de Oliveira. Não, décimo. Tá? Lá pelo ano de 1600. Essa turma aqui. São todos décimo avós. Vocês prestem atenção o nome deles e o local da onde que eles nasceram. Só o décimo. Você viu que eu botei 27? Sim. No livro tem 27 gerações. Cláudio Furquim francês, que nasceu em Nancy, ducado de Lorena, na França. Então, essa família Furquim francês é um ancestral teu e de teus parentes. Olha que bem que vai imaginar que esses Pedro Palio tem esse ancestral aqui. A mulher dele era paulista, Isabel Maria Pedroso. Foi o sobrenome dos ancestrais. Mais um, Bernardo da Mota, baiano, nasceu na Bahia. Casado com Maria da Vitória, da Paraíba. Antes era tudo a Bahia, mas é Paraíba. Então tu tem ancestral lá da Bahia e da Paraíba. Mais adiante, João Pedroso de Moraes, outro ancestral teu, de São Paulo, casada com Maria de Lima. Outro, falamos décimo agora, Cristóvão da Cunha Unhape, casado com Messia Vaz Cardoso. Olha já quantos parentes com sobrenomes diferentes a gente encontra lá atrás. Francisco de Alvarenga, casado com Luzia Leme. Antônio Rodrigues de Miranda, com Potência Leite. E Pascoal Leite Furtado, daí de Santa Maria dos Nossas Açores, casada com Isabel Domingos do Prado. É importante falar dessa família Leme, que é da Luzia Leme, que depois tem outros Leme, que eles deram origem a uma irmandade muito famosa, né, na Bélgica, que eles dizem que são os guardiões do sangue de Jesus. Então tu pertence a uma família que fundou uma irmandade, né, que é o guardião do sangue de Jesus. Quando você for a Bruxelas, você vai na Catedral de Bruxelas e lá no altar, cara, tem uma réplica que eles guardam, o original é outro lugar, no cofre que só os irmãos poderão entrar, certo? Tem que agendar. Vai lá e tem o cálice, né? Aonde dentro do cálice dizem que tem o sangue de Jesus, que foi levado para aquela região e eles guardam até hoje. Então essa família Leme, belga, que depois aqui foi mudado para Leme, são ancestrais de vocês, dentro de toda uma estrutura histórica muito importante. O nosso amigo Antônio tem esse cruzamento dos Bueira e dos Reis, que muita gente fica perguntando, mas como assim, eu sou Bueira, sou Reis, como é que é essa história? Pois é, né? O que eu achei aqui, muito interessante para começar, é que o Bueira de vocês vem de uma mulher. A tradição espanhola e portuguesa, por muitos anos, passava para os filhos o sobrenome da mulher, ao contrário dos alemães e dos italianos. Por isso que a tradição italiana e alemã, geralmente, só coloca o sobrenome do pai. E os portugueses vieram com a tradição de botar o da mãe, aí então tem dois sobrenomes. Geralmente tem dois sobrenomes. Pois é, então o cara diz assim, eu sou Bueira, mas desde quando? Pois é, eu não achei outro Bueira atrás para trás. Tem o Antônia Inácia Bueira, que casou com o João Bernardes de Oliveira. Tu vê aí, vai ser o bisavô, né? É. Certo? Que são os pais de Tristão. Isso. Né? Então ela é Bueira. E esses Bueira, às vezes, adotaram o nome da mulher. Aqui no caso foi dos reis.
Se você for a fazer a pesquisa dos reis, também quando chegar na quarta, quinta geração, desaparecem os reis. É porque veio de uma mulher também. Então, às vezes a gente confunde, não, o pai, meu nome é Alves, então vai ser sempre Alves até Adão e Eva, ou até o homem das cavernas. Não, não é. Cada época tem uma tradição, uma cultura, uma legislação, cada país, cada região, que é um negócio super sério. Eu coloco sempre uma frase aqui, do Durante, que é muito importante. A civilização não morre, emigra, muda de vestuário e habitat, mas persiste. A decadência de uma civilização, como a de um indivíduo, abre espaço para o desabrochar de outra. A vida deixa cair a velha pele e surpreende a morte com uma nova mocidade. Que são as gerações futuras. Passa à frente. É a rota da família. Agora, só que eu fiz o contrário do Pedro. Em vez de começar lá na Idade Média, eu comecei de agora. Então, tradicionalmente, essa família estava em São Francisco, Gramado, mas veio de onde? 3 forquilhas. Passou com descendentes, claro, alguns. Cambará, Santo Antônio da Patrulha, Viamão, Lages, Hanover, Laguna, Rio Grande, Taubaté, Açores, São Paulo, Congonhas do Campo, já em Minas Gerais, Gênova, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, Vila Real em Portugal, Rio de Janeiro, Algarve em Portugal, Cidade do Porto, Lisboa, Dijon na França, Sevilha na Espanha, Budapeste na Hungria, Londres na Inglaterra, Tunis na Tunísia, Paris na França, Oviedo na Espanha e Montpellier. Olha o caminho dos teus ancestrais, Oviedo. Estavam lá há milhares de anos e passaram por toda a cidade, tinha um ancestral, cada uma dessas cidades. Veja o que foi a rota que foi feita por nossos ancestrais. Isso é para dar uma ideia do espaço, da geografia, da onde que a gente veio de vários lugares, porque nós temos vários ancestrais. Passamos. Aí você vai fazer o DNA, que hoje pode fazer, né? A genética evoluiu bastante. Eu fui um dos primeiros a escrever no Brasil sobre a importância da genética. Se eu não fui o primeiro genealogista, porque eu conheci um dos grandes genealogistas do mundo todo, que me passou algumas informações de que é brasileiro e que tem um nome tradicional que é Afonso Pena Neto. Você tem o sangue de francês, inglês, húngaros, espanhóis, portugueses, açorianos, belgas, tunisianos, mouros. Gosta de cavalhada, né? Gosto. Árabes, né? Alemães, cariocas, aí no caso brasileiro, mineiros, paulistas, catarinas e gaúchos. Se for fazer um exame de DNA, vai dar esse mapinha no teu sangue. Passa. Buenos Reis. Reis. Do bisavô Antônio Castilho dos Reis e do trisavô Félix Amado dos Reis. Bueira, da bisavó Antônio Idácia Bueira. E veja os sobrenomes aí. Mais ou menos só até a terceira geração, né? Olha a árvore, vai ter mais. Passa para frente. Sobrenomes de ancestrais, como eu fiz para ele, para ti também. Olha só os teus ancestrais, cada sobrenome que nem imagina que é teu parente. Reis, Fogues, Oliveira, Bueira, Castilhos, Pinheiro, Moreira, Xavier, da Luz, né? Reis Cardoso, Machado, Pacheco, Azevedo, Cavador, olha o sobrenome Cavador, Correia da Silveira, Ferreira Ramos, Dávila, Pereira, Godóis, Álvares Correia, Toste, Rego, Antoná e Vanag. Olha o sobrenome que tem os ancestrais. Esse último é holandês? É belga. Belga. Virou Silveira. Vamos lá, virou Silveira depois. Passa para frente.
Então, esse é o livro para dizer que tu é parente dele também, não só por essas ramas, mas porque também vocês dois descendem e eu também, e a Sandra descende desse cacique aí, que eu falo nesse livro, a história do cacique. Passa para frente. Pois é, tu também tem na área um santo. São Fernando. Claro que aqui não temos essa tradição, mas vai na Espanha para ver. É um dos santos mais importantes. E eu digo o dia que tem que comemorar essa mesma vela, viu? Agora no livro que eu vou te dar, de presente que eu fiz para ele, vai ter o dia que tu vai ter que acender uma vela para São Fernando. Olha que São Fernando é famoso também. E foi um dos que iniciaram a construção da Universidade de Salamanca. E ele, além de tudo, né, hoje em dia é tão adorado pelos seus feitos. Na Espanha tu torce para que time? Não, vou brincar. Vou em Barcelona, né? Porque eu não sei outros. Mas pode tirar o teu time de campo. O teu time é o Sevilha. Porque no escudo do Sevilha tem a imagem de São Fernando. O Sevilha Futebol Clube. Então veja onde que vai esses elementos culturais que eu falei lá no começo. Chega até no futebol e na religião. Coisas profundas para tu pensar. Segue para frente. E eu conto a história, hein? Aqui está o escudo do Sevilha para provar. Olha aqui, ó, ali o São Fernando. Padroeiro do Sevilha Futebol Clube da cidade de Sevilha. Quando tu fores à Europa, não esqueça de ir na igreja de São Fernando, no túmulo de São Fernando e no estádio do Sevilha. Mais adiante. Outro rei que tu, caríssimo amigo, é o Henrique II, rei da Inglaterra. Eu falei que quando a gente acha um rei, na nossa árvore vai surgir outros. Eles casavam entre nobres e reis. Né? Tinha rei que queria uma rainha e todas elas eram feias, não queriam, muitas vezes eles iam buscar longe, como foi um rei também, depois eu vou falar, que ele foi buscar a noiva dele em Constantinopla, na Turquia. Por isso que vai dar esse sangue turco otomano, que é da rainha Ana de Constantinopla. Então veja só, o rei Henrique. Esse cara também tem uma história na Inglaterra muito grande que tu pode ler no Google, no livro. Saiu filme, tem livros, histórias, canções espetaculares sobre o rei Henrique II, que gerou uma geração de reis que vai chegar na rainha Elizabeth. Então, quando for na Inglaterra, faz favor de visitar Buckingham. O cachorro pode dizer, ó, eu sou parente. Já parente. Então, mas tu não sabia disso, né? Passa. Terminou? Não, peraí que eu pulei demais. Pulou. Outro, o Afonso XX, mesmo dele, mas só que é outro quadro. Primeiro rei de Portugal. Que origina todas as cavalhadas, né? Porque a conquista dele virou a tradição das cavalhadas. E elas se transformaram num teatro campal, que até na Cazuza Ferreira tem. Tem muita gente em Cazuza Ferreira que corre as cavalhadas, os mouros contra os cristãos, em várias partes do Brasil também, nós vamos falar daqui, que não sabe que eles descendem dos caras que lutaram mesmo. E ele se tornou rei de Portugal porque ele expulsou os mouros de Portugal na sua época. Então ele se tornou rei. E ele era filho bastardo de um duque francês. Então nós aqui descendemos de um filho bastardo que se transformou em rei, que é outra coisa que vira romance. Imagina nós filhos de um bastardo, de um amante, né? E que se transforma em rei e que tem milhões de descendentes aqui no Brasil. Até aqui. São Luís, outro santo, tia. Esse é com Z? São Luís. Não, isso depende, né? São Luís, Luís IX. Esse guerreiro das cruzadas se transformou santo. São Luís. Outro santo. Então a tua árvore é abençoada pelo ponto de vista católico, né? Apesar de que na França até os luteranos têm
o seu símbolo de São Luís. Na bandeira de alguns estados da França tem essa figura do São Luís. Então é outro santo. Tem uma história muito interessante também de como ele se tornou santo. Passa para frente. Bom, se tu quer uma herança, está correndo atrás da herança, por favor, tu vai em Turim e vai visitar uma pedrinha desse castelo. O castelo de Moncalieri. É da tua família. Ele foi tombado pela Unesco. Olha só, monumento do ancestral teórico da Casa de Savoia, italiano, de Turim, era dono desse castelo aí. Então você vê, você tem na história da tua família um monumento tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. E a gente não sabe, porque tu é bueira, né, tia? Bueira, mas que tem a ver com a Itália? Aí tu é alemão, teu sobrenome é alemão, teus parentes, não, sim, mas se eu pesquisar vai dar também nesse castelo. É outro lugar lindo para se visitar. Estou dando um roteiro turístico histórico da família. Passa para frente. Quando vocês quiserem saber alguma coisa a mais sobre a família, vocês consultam o meu site. Eu fui uma das primeiras pessoas que tiveram site na internet aqui no Rio Grande do Sul. Então tem esse site aqui, quem quiser visitar. E eu criei uma universidade, já que eu não sou um cunha, não ganho dinheiro da Petrobras, etc. e tal, dos políticos, eu mesmo fundei essa universidade. Fui Universidade Fujoá. Vocês conhecem Fujoá? Então, para brincadeira minha, eu criei uma universidade para mim mesmo. Eu me aposentei como professor, etc. e tal, tem que ter uma universidade. E criei a universidade, uma universidade que não existe, na verdade, né? Só na minha imaginação. Então, são dois personagens muito importantes. Terminou, né? Sim. Agora, então, eu vou doar o livro para o nosso amigo que eu não fiz te homenagear, dando em primeira mão o primeiro exemplar da edição do livro Famílias Serranas, Bueira Oliveira Reis. Aqui, ó. Então, quando a tua família quiser dar uma olhadinha ali. O Pedro também. Traz o livro também. O livro, né? Eu vou deixar um exemplar para o Pedro, para cada um, para botar na. Se vocês me autorizarem, a gente imprime mais. Ou vocês podem distribuir. Deixa o olho aberto. Não posso, né? Mas eu queria aproveitar para. Lá na França tem a Praça dos Borges, né? Força. É a nossa família, minha, do Pedro, eles foram os primeiros cidadãos na França a pagar impostos. Eu botei no meu segundo livro, vocês podem. Tá bom, agora eu vou ser rápido mais, mesmo que é da minha família, dos Alves Medeiros. Esse aí é meu bisavô, que está na árvore que eu coloquei ali. Esse aqui é o Felizbino Luiz Medeiros, que veio de Gravataí, é de uma família soriana dos Medeiros. Tem gente aqui que pensa diferente de mim, mas não fez pesquisa, como eu fiz. Esse aqui é o Felizbino Luiz Medeiros, e muitos da família deles se assinavam Luiz de Medeiros, porque o açoriano lá era Luiz. E aí eles seguiram como sendo um sobrenome. Mas depois, numa determinada época, acabou com o Luiz. Mas ainda tem alguns Medeiros hoje que ainda botam Luiz também. E ele casou com uma alemã, que é a Guilhermina Link. Então eu também tenho esse sangue alemão. Só que essa Guilhermina Link morreu, ele ficou viúvo. Aí ele casou com a Ana Gonçalves. Pensa bem inteligente, né? O Felizbino casou com a Ana Gonçalves. Aí ele morreu. Aí ela casou com o Modesto da Silva Machado, ali na Boa Vista, né, São Francisco de Pé das Contendas. Aí aconteceu um fenômeno na família. Quando a gente faz encontro de família, nós fazemos uma família Gonçalves, Medeiros, Gonçalves e Silva. O encontro da família é assim com as três famílias. Por quê? Os filhos do segundo casamento são meio irmãos do primeiro e do terceiro. Mas não
esses aqui, os filhos desse aqui, são meio irmão do casamento do meio. E os 20 por onde foram? Não, entendeu? Mas do outro não. Então, são só dois casamentos que se tornam meio irmãos. Tem um casamento aí que não torna eles meio irmãos, por causa de que todos eles foram viúvas. Então, muita gente não entende esse entroncamento. Os filhos do segundo casamento são meio irmãos do primeiro e do terceiro, mas só os do segundo, porque os do terceiro não são meio irmãos do primeiro casamento. Mas no fim, os filhos deles casaram entre eles. Então, imagina só. E teve um caso que o rapaz casou com a sogra. Um filho. Né? Porque eles casaram, tinha vários casamentos, né? E um que casou com a enteada. Veja só que confusão que dá. Passa a frente. Bom, eu sou o Luiz Antônio, então olha só os sobrenomes que eu tenho. Meu pai, Heraldo Alves Correia e Ceci Cardoso Ramos. Neto paterno de João Alves Correia e Maria Augusta Medeiros. Neto materno de Olímpio Cardoso Ramos e Maria Antônia Rodrigues. Então veja só quantas famílias estão agrupadas nesse ramo aqui. Passa para frente. Ancestrais com outros nomes. Então vamos ver dentro da mesma linha ali. Cardoso dos Santos, Mendes, Alves Pereira, Daut, Celistero, Cardoso de Oliveira, Nunes, Goulart, Cook, Schumacher, Alves Paim de Arruda, Cardoso do Toste, Pacheco da Costa, Carrasco dos Reis, Lisboa Machado, e aí vem um cara ali, ó, Yaya Ben Bakar, Mouro, né? E o Savoy daquele castelo. Então olha só, que só por aí a gente vê que nós somos parentes lá por causa do castelo. Então se for pedir a herança, lá numa pedrinha do castelo, vocês pedem para mim também. Bota para frente. As etnias e DNA. Então agora vamos ver as etnias. Olha só o que eu sou. Ó, sírios, mouros, que são árabes, turcos otomanos, alemães, portugueses açorianos, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, escoceses, belgas e indígenas. Somos escoceses, eu vou ter que falar, para vocês verem como os elementos culturais da nossa história é espetacular. Eu e a Sandra assistimos muitos filmes históricos como vocês. Então a gente viu o Átila, a Rainha Elizabeth, os romanos, aquele lá da Itália, lá dos Espartacus, e o outro lá, os gladiadores, todo esse negócio aí. Aí depois quando nós descobrimos que nós tínhamos todos esses ancestrais, vamos começar a olhar, olha só que coisa. Eu percebi que uma peça famosa do Shakespeare foi inspirada num ancestral meu. Olha o Shakespeare. Ele se inspirou no rei escocês Duncan, primeiro que é meu ancestral. Ele ouviu aquelas lendas sobre aquele rei e compôs aquela série de dramaturgia, de teatro popular, porque o povo tinha que assistir o teatro com aquelas histórias que eles conheciam e vivenciavam. E o Shakespeare conseguiu captar aquilo que aconteceu 300, 400 anos antes de ele nascer. Então, a peça é Macbeth, que é uma história interessante, do Macbeth, do casal que matava todo mundo, e eles, no fim da vida, tiveram pesadelos e viviam dentro do castelo, vendo fantasmas que iam buscar morto. Então, é uma história, o Shakespeare era dramaturgo dessa linha, né? Vocês sabem, o Romeu e Julieta, To Be or Not To Be, That's the Question, né? Alta filosofia, alta dramaturgia. Então, veja só, ninguém tinha falado comigo que um ancestral meu foi um personagem do Shakespeare. Tá, passa para frente. Aí as origens geográficas minhas: São Paulo, capital, Sorocaba, Ilha de Santa Catarina, que é Florianópolis, Curitiba, Rio Grande, Viamão, São Leopoldo, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Osório, São Francisco de Paula, Canela, Taquara e Caxias do Sul. Aonde eu moro. Nasci em Canela e moro mesmo. Então veja, meus ancestrais
passar para ele o mais rápido. Casais açorianos. Eu coloquei aqui de propósito porque tanto o Pedro, como o Antônio, como eu, descendemos desses 4 casais açorianos. Então nós somos parentes pela linha açoriana de, no mínimo, 4 casais em comum, como disse anteriormente. Então, a gente decidiu o nosso encontro aqui, né? Desses açorianos que vieram na metade do século XVIII, aqui para o sul do Brasil. Então, Bartolomeu Lourenço Ávila e Antônio de São João, da Ilha Terceira. João Rodrigues Cavador e Maria Silveira, da Ilha do Faiol. João Pacheco Louro e Bárbara da Conceição, da Ilha Terceira. E Manuel Nunes Mendes e Maria dos Anjos, veja bem, da freguesia do Divino Espírito Santo, da Ilha Terceira. Então nós gostamos muito dessa festa do Divino Espírito Santo e fomos descobrir que um ancestral açoriano nosso estava nessa ilha, justamente nesse conselho aí. Passa, esse é o rei Duque da Escócia, que tem uma história espetacular através do Shakespeare, foi eternizada, inclusive com filme. Passa à frente, e aí outro ancestral meu, igual a vocês, e da maioria aqui, o imperador Carlos Magno. Também temos o ancestral em comum, mais passa. Agora os ancestrais meus, um dia que eu tenho que acender a vela. Eu sou descendente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Santa Batilde, comemorada no dia 30 de janeiro. Santo Arnulfo, 18 de julho. Aí eu vou falar uma coisa aqui para você se cuidar comigo, porque o Santo Arnulfo é o santo dos cervejeiros. Que vocês vão lá no Oktoberfest na Alemanha, está lá na entrada um brasão do Santo Arnulfo fazendo cerveja. Certo? Então pensa bem, faz ver. Santa Ida, que é 8 de maio, Santa Hermina, 24 de dezembro, Santa Bega, 17 de dezembro, Santo Alfredo, que é muito conhecido por era rei, depois transformou na Inglaterra, fundador de várias universidades, que até uma lá que é meio michuruca, que é Oxford, que é o Santo Alfredo. E o São Fernando, que é igual ao nosso, que é dia 30 de maio. Esse aqui é o Santo Arnulfo, protetor de cervejeiros. Eu trouxe para vocês essa imagem aí, para vocês verem como que a gente conhece pouco a nossa história. Passa para frente. E os filmes e a literatura, que tem vocês também, mas eu destaquei só para amarrar, para não falar sempre, a mesma coisa. Olha. Camões, na sua célebre obra, Os Lusíadas, o maior escritor de língua portuguesa, Camões escreveu o célebre Lusíadas, que a gente estudava no primário e tinha que fazer a análise sintática dos poemas deles, dos cantos deles. Pois tem um canto que é dedicado a Santa Inês de Castro, que é nossa ancestral. Então fomos descobrir que o Camões fez um canto dentro da obra dele, falando na nossa ancestral. Então é que disse isso para nós, quando mostrou essa obra do Camões para a gente estudar. E o Senhor dos Anéis, meu Deus do céu, que veio através do Duncan, que é uma lenda escocesa, irlandesa e nórdica, certo? E que transformou num filme famoso, O Senhor dos Anéis. Pois é, essa Nibelunga era uma rainha, tá? Que contaram a história que ela perdeu um anel, e vocês sabem a história do filme, etc e tal. Existiu essa figura. Então, às vezes, essas lendas, elas se transformam com o decorrer dos anos. Que está aí. O Jorge Luiz Borges, grande escritor latino-americano, espanholeto e latino-americano, escreveu um grande livro, O Anel dos Nibelungos, que através dele se transformou, junto com aquele escritor inglês, no filme O Senhor dos Anéis. E ele falando também ancestral ali, daquela lenda daquela época que existia, que ela viveu, tinha aquela lenda popular, os anéis do Anel do Nibelungo. E aí eu também sou descendente do Dom Afonso Henrique, passa. Também, aí não é do Henrique II, eu sou descendente do Henrique I, da Rainha da Inglaterra.
que vai dar lá no Duncan também, passa. E também, no caso de São Fernando, eu tenho que ir lá assistir o jogo de Sevilha, que também tem o mesmo padrão da história que contei. Passa. E aí veio a família da minha, do lado da minha mãe, que é dos Cardoso dos Santos. Esses aí é o bisavô meu. E o avô meu, que é o pai da minha mãe, é esse aqui. E aquele livro, quem teve dos Maragatos, que eu escrevi, que eu contei lá, que teve um tio-avô meu que matou o rebelde Maragato lá no Joá, foi esse aqui. O Adalberto me deu um tiro no Piacova e matou ele no combate que teve no Joá, né, na Revolução de 23. E ali acabou a Revolução, porque o cara, o Piacova, tinha fugido daquela batalha de Soledade, estava em perseguição a ele, e teve uma batalha no Joá, e esse meu tio-avô acertou um tiro no cara e matou. Tem essas histórias da família também. Passa, e aí tá eu. Aonde isso aqui? A guria eu nunca descobri quem era, mas tinha alguma coisa a ver com o Alvinho. Eu não sei se era sobrinha dele ou até filha. Eu nunca descobri quem é essa guria. Eu sou esse aqui. E aquela era a casinha que meu pai morava, porque ele era o contador da CE durante a construção daquelas represas da canastra, dos Dubos e do Sal. Então, por isso que eu vim nascer aqui. A minha mãe ficou grávida lá, mas para nascer, meu pai achou que era muito ruim lá e veio aqui na casa da minha tia, aqui na rua Dona Carlina, 935. Isso aí é a Dona Carlina, no caso? Não, essa aqui era a casa lá na... Porque depois eles voltaram para lá, meu pai trabalhou ainda 2 anos lá e depois que ele lá embaixo. Lá naquele acampamento lá Canastra. dos funcionários ali na canastra. Tá aí, passa. Aí da família também, da minha mãe, do Manuel Filhos, um tropeiro que ia até Sorocaba levar muito, que é essa aqui, certo? E essa aqui é a minha avó materna, pelo lado materno. Passa. Olha, também tem um endereço aqui, e é para terminar então, encerrando isso aqui. Vai quase 2 horas, uma aula, né? Vem o recreio agora. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a contribuir modestamente com alguma coisa, dado alguma informação. Eu tenho esse objetivo de ajudar as pessoas e ser ajudado também, e todos nós refletirmos sobre o que nós somos. Então, quando a gente fala aquela série de frases que todos nós somos irmãos, tem um fundamento muito grande. Quem não acredita nisso é que vive sempre em conflitos. Então, quando a gente estuda psicologia, parapsicologia, psiquiatria, fenômenos sociológicos, né, psíquicos, a gente sempre tem que ter em mente que existe um exército de pessoas em volta de nós que mereciam mais atenção. O mundo é complicado, mas quando a gente chega a uns momentos de reflexão sobre o que nós fizemos nessa terra, nesse estágio, para quem acredita em outros estágios também, e para aqueles que não acreditam também, é a coisa mais fundamental que tem. Porque é a única forma de a gente falar em algo, um objetivo comum da humanidade, das pessoas de bom coração, que é a paz. A paz, ela é o objetivo final nosso da vida. E para atingirmos essa paz, nós não vamos conseguir 100%, mas temos a consciência de cada pessoa que está em nossa volta, todas as pessoas que já morreram, todos aqueles que vieram para frente, devem ter um caminho bom, cheio de luzes, cheio de filosofia, de fraternidade e amor. Quem exclui alguém da sua família passada não pode falar em exclusão social. Por isso que eu digo, nós temos muitos parentes com diversos sobrenomes e nós temos que avaliar muito bem
essa corrente que nos une no presente, no passado e no futuro. Muito obrigado pela atenção. Quero, em nome da Fundação Cultural, do Departamento de Patrimônio Histórico, agradecer ao Luiz, que nos brindou com essas 3 pesquisas, a cada um de vocês que estão aqui, somos todos parentes, né? Comprovadamente pelo Luiz, e uma pequena reflexão. Esses dias eu conversava com uma amiga e ela dizia assim: meu filho me perguntou quando é que a pessoa deixa de existir. E nós, Luiz, conversando, chegamos a uma conclusão, que nesse plano em que nós vivemos, a pessoa deixa de existir não quando morre, quando elas não foram mais lembradas. Então, nós hoje aqui praticamente ressuscitamos, ou deixamos de, não permitimos que essas pessoas, que esses antepassados deixaram de existir, porque os nomes foram lembrados. E a nossa geração, que descenderá de nós, espero que pensem no que nós estamos dizendo hoje. Nós, Marcelo, Luiz, cada um de vocês, Pedro, Miro, deixaremos de existir quando não formos mais lembrados. Mas sempre haverá alguém no futuro, ou uma geração, que vai lembrar. Eu descendo do Luiz Antônio Alves. Então, será um imortal. Muito obrigado por essa noite. Eu também quero entregar primeiro, como eu fiz na outra ocasião, para levar lá para a biblioteca. Tem aqueles outros 3 que eu deixei, os outros 3 e agora esses 3 de hoje aqui. E eu vou fazer uma homenagem para a minha família presente aqui, que é a nega, que eu vou dar para ele também, ela também. Um exemplar aqui, representando todos nós, porque os filhos. E tá, eu não posso esquecer, vem cá, Sandra. Tira uma foto agora com a Sandra aqui também, por favor, porque afinal de contas são parentes também pelo lado dos Castilhos, né, dos Schmidt. E sim, para terminar, né? A Sandra, ela é a minha companheira, ela é escritora, ela é pesquisadora, historiadora, advogada. Quando eu precisar de algum advogado, então, a minha mulher também, né? E que tem participado de toda essa história. E a genealogia que eu comecei a fazer foi em função dela. Comecei pesquisando a árvore dela, a árvore dos Castilhos, que dá lá no Tibiriçá, e aí que eu me interessei bastante sobre essa área da história, da sociologia, da antropologia e da cultura brasileira. Eu fiz a pesquisa, para vocês saberem, quem não sabe, em todo o Brasil. Então eu peguei os ramos mais importantes, mais antigos do Brasil inteiro. Então é uma coisa, um trabalho bem grande sobre as principais famílias, as primeiras famílias de cada região brasileira. E todas elas têm uma ligação com alguém de sul a norte do Oiapoque ao Chuí. Então, Sandra, muito obrigado também por ter me ajudado bastante publicamente mais uma vez. Engraçado que ele procurava as raízes dele, só achava as minhas. Que bom, então. Quem quiser visitar, nós estamos lá em Caxias, no nosso escritório, nossa biblioteca. Será sempre um prazer receber todos os meus amigos lá para bater um papo, tomar um vinhozinho de preferência, ou uma cerveja bem do Santo Adolfo. Tá bom, então? Muito obrigado, viu? Muita luz para vocês e para todos, viu?
Eu tenho um filho que se chama Fernando.